Boa noite. A TV Ceará tem a honra de dar início hoje a um espaço dentro da sua programação para o debate de políticas públicas que repercutem diretamente na vida dos cearenses. Essa noite realizamos o ACE Debate, que traz à luz a uma discussão qualificada sobre o novo marco do saneamento brasileiro. A Lei 14.026 de 2020 foi votada pelo Senado no último dia 24 de junho, depois de ter passado pela Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado. A relatoria do projeto é do senador pelo Ceará, Tasso Gereissati, e altera diversos aspectos da legislação sob a justificativa de incentivar a participação da iniciativa privada em investimentos na universalização do saneamento e também para introduzir a Agência Nacional de Águas, ANA, na regulação setorial. O marco introduz obrigatoriamente a competição e abre a possibilidade de capital privado ser injetado no setor, além da entrada de dinheiro privado nessa operação historicamente realizada pelo Estado. Alguns pontos valem ser destacados. Entre eles, a Agência Nacional das Águas, ANA, será a responsável pelas diretrizes de referências das demais reguladoras do serviço. Os contratos de prestação de serviços de saneamento devem incluir metas de universalização. E essas metas são bastante ambiciosas. 99% de cobertura de abastecimento de água e 90% de cobertura e tratamento de esgoto no período de até 31 de dezembro de 2033. Esses contratos devem ser revisados até março de 2022 para a introdução das metas. Hoje, o Brasil tem 101 milhões de pessoas sem acesso a esgoto. 51 milhões de brasileiros não têm coleta de resíduos. 39,4 milhões não têm acesso à água. O marco vai exigir um esforço muito grande de estados e municípios. E estamos aqui hoje justamente para debater as formas de atendimento dessas exigências. Nesse momento, eu passo a palavra ao presidente da ACE, Hélio Winston, que fará uma pequena fala sobre o que representa o marco do saneamento para a população cearense. Primeiro, boa noite, telespectadores, boa noite, Cristina. Boa noite. Quero agradecer à TVC por abrir as portas para esse importante debate. Quero também aqui agradecer ao governo do estado do Ceará, através da Secretaria de Recurso Hídrico, a Secretaria das Cidades, a CAGES, por participar também desse debate. O novo marco legal do saneamento, eles nos trouxe vários desafios, você até colocou alguns aqui, em curtíssimo prazo. Então, dentre eles, a universalização do serviço de fornecimento de água potável e de esgoto até o ano de 2033. Isso é uma meta ousada, isso é uma meta que precisamos cumprir. A ACE quer colaborar, a ACE vai fiscalizar, na verdade, essas entidades que vão prestar o serviço. Mas eu queria aqui, para o telespectador, antes de mais nada, eu queria explicar o que é uma agência reguladora. Existe ainda no Brasil um desconhecimento muito grande do que é uma agência reguladora. A agência reguladora do Ceará, nós já temos existência há 22 anos. 22 anos, nós regulamos serviços públicos que são executados por um privado ou por uma empresa estatal. No caso aqui da ACE, nós regulamos o serviço de saneamento, que é prestado pela CAGES, nós regulamos o serviço de energia, que é prestado pela Enel, nós regulamos o serviço de transporte público intermunicipal, aquele trajeto entre municípios, e nós regulamos também o serviço de gás canalizado, o fornecimento de gás canalizado, que é prestado pela Cegás. Portanto, é importante que a população saiba que a regulação consiste em quê? A regulação consiste em principalmente para que o serviço público seja prestado com qualidade, com excelência. É isso que nós visamos. E uma outra coisa também na regulação é fazer com que os partícipes nessa regulação, quem são? O poder concedente, que é o Estado, a concessionária, que é o ente que vai prestar o serviço, e o usuário. Nós precisamos fazer com que esses partícipes tenham um equilíbrio de interesses. Então, a regulação faz isso,
faz com que exista esse equilíbrio. Então é muito importante, né, esse papel da agência reguladora. E também eu quero colocar aqui, Cristina, que é importante o controle social, é importante a participação da população. A ACE, ela é pioneira em várias ações. Eu quero colocar que a ACE é referência nacional. Eu recebo sempre pessoas de outro estado para pegar justamente ensinamentos, pegar as lições da ACE. Agora mesmo, amanhã, eu recebi uma ligação do prefeito de Criciúma, querendo instalar lá uma agência reguladora, e farei uma reunião com ele remota, às 11 horas da manhã, justamente para passar essas experiências da ACE. A ACE tem experiência na área de regulação econômica. Fomos o primeiro do Brasil a fazer a contabilidade regulatória. Ou seja, a contabilidade regulatória é muito importante, lá se reflete lá na tarifa, que na verdade a gente tem que focar uma tarifa módica. Nós fomos também pioneiros numa metodologia dentro da área do saneamento, que é a metodologia chamada Sunshine. Essa metodologia chamada Sunshine, a gente avalia a qualidade da água através de indicadores técnicos e sempre com a participação também da população, tendo acesso aos laudos, tendo também, antes de confeccionar os laudos finais, a participação da população. Portanto, a ACE está preparada, a ACE quer contribuir com todos esses atores que são a CAGES, são as secretarias, no caso, Recursos Hídricos, a Secretaria das Cidades. Então, a gente quer contribuir. Eu quero também aqui colocar de que a ACE tem um quadro técnico altamente qualificado. É bom que se diga que todo esse quadro técnico é de servidor público efetivo, ou seja, que se submeter a um concurso público, portanto, é uma autarquia, né, tem o formato jurídico de uma autarquia, ou seja, é independente de forma administrativa e tem a sua independência financeira. Isso é bastante importante justamente por quê? Porque a ACE faz também não só a regulação, mas, consequentemente, nós fazemos a fiscalização. Se essas regras que a ACE estabelece estão sendo cumpridas pelas concessionárias. Então, é importante colocar todos esses pontos. O novo marco legal, ele vem trazendo aí uma série de benefícios, foi um avanço. Agora, nós temos esses desafios de implementar. Eu quero até aqui colocar que a própria CAGES já vem conversando, antes mesmo da aprovação do novo marco legal, a CAGES já vem conversando com a ACE, já vem se preparando. É bom que também que a gente destaque isso. Inclusive, no final de 2019, a própria Companhia de Água e Esgoto aqui do Ceará já fez alguns aprimoramentos em seus contratos com os municípios que ela presta o serviço. É lógico que ela vai ter que avançar, né, com essa nova legislação do saneamento, mas eu vejo que o Estado do Ceará, ele é pioneiro nesse debate que nós estamos fazendo. Eu não conheço em todos aqui estados aqui do Brasil que já estejam promovendo debates, já estejam avançando para o cumprimento da lei. O que eu vejo são estados ainda, né, interpretando a norma, estados perdidos ainda, como é que vão implementar esse novo marco, e também muitos estados que nem a agência reguladora implementada tem. Portanto, eu vejo que o estado do Ceará, ele tem, né, todo esse campo fértil para que a gente avance bastante. E para finalizar, Cristina, eu quero colocar para você que o estado do Ceará também, ele tem esse ambiente muito saudável em termos até de atração de investimentos, né? Você pode pegar aí, nós temos aí uma empresa de consultoria americana, a Kearney, que coloca, né, alguns fatores atrativos de investimento. Dentre esses fatores, eu vou citar aqui 3. O primeiro é o tamanho do mercado. O segundo, a estabilidade política. E o terceiro é um bom ambiente regulatório. E eu vejo que o estado do Ceará é contemplado com todos esses 3 fatores. Portanto, eu vejo aí, como eu coloquei, que a gente tem um campo muito propício para a gente avançar. E quero aqui, falando agora para a sociedade cearense, para o povo cearense, chamar o povo cearense para que venha discutir conosco, venha debater conosco. As portas da Agência Reguladora do Ceará estão abertas, venham conversar conosco, venham conhecer os seus direitos, né? A Agência Reguladora trabalha com seus direitos também. A gente, como eu coloquei aqui no início,
A gente promove a excelência do serviço público, que é de interesse de todos nós. E eu preciso de vocês para que a gente procure cada vez mais melhorar o serviço público e exija a melhoria do serviço público para aquele que está prestando o serviço público. Eu gostaria até de destacar na sua fala, presidente, que as agências reguladoras são realmente um instrumento de cidadania, de exercício do cidadão, do seu direito ao acesso a serviços públicos, à fiscalização desses serviços, ao bem prestar desses serviços a toda a população. Então, o papel das agências reguladoras é uma conquista da sociedade. E eu queria deixar isso dito porque muita gente ainda não tem noção do tamanho que é a responsabilidade de uma agência de regulação e como ela é agora fortalecida diante desse novo debate, diante desse novo tema. Não é mais um debate, é uma realidade, um projeto já foi aprovado e já virou lei. E queria aproveitar também agora para dizer que conosco também aqui estão um analista da ACE, o Alceu Galvão, que vai fazer um vídeo, apresentação de um vídeo para a gente daqui a pouquinho. E dizer também que no nosso próximo bloco a gente vai ter 4 debatedores da melhor qualidade, e são agentes, são atores desse processo, que são o Jadson Cruz, que é conselheiro-presidente da Câmara Temática de Saneamento da ACE, o Neuri Freitas, que é presidente da CAGES, o secretário Francisco Teixeira de Recursos Hídricos e o secretário Paulo Lustosa, secretário de Saneamento da Secretaria das Cidades. Então, esse primeiro episódio, vamos chamar assim, do nosso debate, ele está absolutamente qualificado para que a gente possa levar uma mensagem positiva e clara para a população. Agora eu peço ao Alceu que faça a sua apresentação. Ele vai tentar nos dar uma visão panorâmica do que é esse novo marco do saneamento brasileiro. Por favor, Alceu. Boa noite, Cris. Inicialmente, parabenizar a TVC, né, por esse evento tão importante que nós vamos tratar a mais básica da infraestrutura brasileira, que é o saneamento básico. Tá? Então, é uma oportunidade única, né, assim como o nosso presidente Hélio Winston colocou. É um dos poucos, talvez um dos debates mais qualificados que nós temos assistindo aí nesses últimos tempos, do ponto de vista de constar os principais atores de um Estado, né, buscando soluções conjuntas para atendimento ao marco regulatório. Daí a importância desse debate qualificado que está sendo posicionado. E o que nós queremos trazer, muito brevemente, de uma forma muito objetiva, é colocar para os nossos telespectadores, de uma forma clara, o que é que traz o marco regulatório para que sirva de subsídio ao debate que na sequência irá nos suceder. Então, eu pediria a gentileza que colocassem as imagens desse curto vídeo, que nós iremos fazer um apanhado muito objetivo e muito claro dos impactos do marco regulatório. Inicialmente, é importante destacar o papel do saneamento, e aí a Cris foi muito feliz, no sentido de colocar as metas de universalização. Veja que é o grande objetivo que nos une. E o saneamento básico nunca foi tão falado nessa crise da pandemia como a primeira medida para que nós pudéssemos ter a contenção ao vírus. E aqui eu trago um retrato do breve histórico da evolução do marco regulatório no Brasil. Basicamente, nós tivemos 3 fases. Uma, até cerca de 1986, era o famoso Planasa. No Planasa, a CAGES foi criada. Depois nós tivemos de 1986 a 2007. O setor ficou sem uma lei. Enquanto nós tínhamos a telefonia com marco regulatório, o petróleo com marco regulatório, né, a própria energia elétrica com marco regulatório, o saneamento ficou sem uma política pública para o setor. E a partir de 2007 nós tivemos a Lei 11.445, que é o nosso marco regulatório, que agora, por intermédio da Lei 14.026 em 2020, conforme a Cris nos posicionou, esse marco regulatório foi alterado. E é isso que estamos para discutir. O que é que foi alterado e o que é que vai representar, impactar aqui no estado do Ceará. Por gentileza, o próximo. Para que nós tenhamos uma noção, esses são os indicadores de abastecimento urbano de água no Ceará. Ou seja, nós temos indicadores ali, e aí há 3 referências, Fortaleza, CAGES e o estado do Ceará. Quando eu falo estado do Ceará, nós estamos falando, inclusive, municípios que são operados e não operados pela CAGES. E ali nós temos indicadores na faixa de 70% a 80%. E qual é o grande objetivo do novo marco regulatório? Nós temos que saltar desse patamar para, em 2033, atingir 99% da população com acesso à água. E é importante que nós tenhamos
a seguinte questão, a lei não fala urbano não, a lei fala população, que também envolve o saneamento rural, ou seja, a população rural também terá que ser atendida. Ou seja, esse é um dos objetivos do marco regulatório, universalizar os serviços de água até 2033. Próximo. Esse desafio é bem mais complexo, e aqui nós estamos falando do esgotamento sanitário urbano, né, prover redes de esgotamento sanitário nas áreas urbanas. E aqui os nossos índices, eles estão variando algo em torno de 30% a 50%, a depender da localidade, seja no estado, seja na CAGES, seja em Fortaleza. E veja o tamanho do desafio, saltar de um patamar de 30% a 50% para um patamar de 90% em 2033. Estamos falando em quase duplicar uma infraestrutura essencial à população na prevenção de doenças, na melhoria do meio ambiente, da qualidade de vida, inclusive para o próprio turismo, que é uma das fontes de economia aqui no estado do Ceará. Próximo, por gentileza. Esse é outro grande desafio, as perdas de água. Veja que as perdas tiveram uma representatividade, um foco imenso dentro do novo marco regulatório. Ela é objeto de regulamentação da ANA, as perdas serão objeto dos contratos, né, vão ser anexos, e faz parte da política federal do governo federal no sentido do acesso aos recursos da União. E veja que o estado do Ceará vai ter que saltar de patamares entre 40% e 50% para patamares de razoabilidade, cuja meta será fixada também pela ANA, estarão nos contratos, né, de concessão que serão repactuados a partir de 2022. Próximo. Esse é um dos principais motes de alteração. A lei, basicamente, ela trouxe dois grandes pilares, regulação e competição. Na regulação, a ANA se passará a chamar Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Ou seja, ela não tinha essa competência do saneamento básico. E ela é uma agência supervisora. Ela vai emitir normas de referência para que as agências, como a ARCE aqui no estado do Ceará, possam submeter a essas normas, aplicar essas normas à CAGES e a outros prestadores de serviço regulado, e a partir daí o estado do Ceará, a CAGES, municípios, governo do estadual, poderá ter acesso a recursos da União. Sem respeitar as regras, o normativo de referência da ANA, o estado do Ceará não terá acesso a recursos da União, e daí a importância. E é importante que se diga, a ARCE, dentro das condições que a ANA apregoa, ela já se encontra preparada para receber e aplicar o marco regulatório nacional. Próximo. Esse é mais um aspecto, um conjunto de normas de referência. A ANA tem uma previsão que haja 74 normas de referência divididas entre água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos. É importante afirmar que no Brasil há cerca de 2.000 municípios que não são regulados. Aqui no estado do Ceará nós temos um excelente índice, porém ainda faltam 30 municípios, cerca de 30 municípios que não são regulados. E esses municípios são operados pelos serviços autônomos de água e esgoto. Então também vai ser necessária a regulação desses serviços. Caso contrário, eles não terão acesso a recursos da ANA. E é importante que se diga que a ANA ela vai estabelecer uma espécie, vamos dizer, de selo ANA. Quem segue as regras, as normas de referência, vai ter o selo ANA, pode ter acesso a recursos, onerosos ou não. Quem não segue, não terá acesso. Ou seja, esses cerca de 30 municípios que não têm regulação terão que ter, caso contrário, não terão acesso aos recursos da União, sejam onerosos ou não. Próximo. Esse aspecto ele é extremamente importante. A lei, ela obriga a regionalização. Vamos dizer a palavra, ela cria incentivos, não seria bem uma obrigação, ou seja, os municípios terão que se agregar. E aí temos alguns exemplos, ou seja, há 3 formas de agregação. Uma forma é via região metropolitana, microrregião e aglomeração, é preciso uma lei complementar. Uma segunda forma é uma unidade regional, é uma lei ordinária. E uma outra forma é um bloco de referência, que pode ser um consórcio público. Ou seja, no sentido de prover a prestação de serviços, por exemplo, a CAGES pode se agrupar em uma unidade regional. Nós podemos ter municípios que não são limítrofes, eu tenho Jijoca de Jericoacoara e Juazeiro do Norte, que não são vizinhos, mas compõem a unidade regional CAGES, que tem que ser aprovada por uma lei estadual e tem também, obviamente, que seguir regras de governança interfederativa. E é importante observar que do lado direito do slide nós temos a titularidade. Por exemplo, titularidade de interesse local. Aqueles municípios que têm sua captação no próprio território e têm o tratamento e o lançamento
de esgotos dentro do próprio território, eles podem aderir ou não a essa unidade regional. Porém, é importante que se veja como está o contrato em andamento, se aqueles investimentos foram amortizados ou não, porque caso ela queira sair, obviamente, haverá um processo de indenização daqueles ativos. Próximo. Nós temos algumas datas relevantes, inclusive já foram citadas anteriormente. Primeiro, sanção presidencial, 90 dias, haverá um decreto que vai avaliar a capacidade financeira das empresas. Então, vai trazer uma metodologia que a CAGES vai ter que trazer essa metodologia para si, vai aplicar e, ao final, a CAGES vai sair com resultado. Nós temos capacidade econômico-financeira de, até 2033, prover 90% de esgotamento sanitário naqueles nossos municípios e 99% de abastecimento de água. E é importante que nós vejamos que tem uma data, 2027, a partir de 2022, a agência reguladora ARCE ela vai fiscalizar anualmente e 2027 é como se fosse um balanço geral, é o primeiro grande balanço após a repactuação dos contratos que nós falamos desde o início, terá que ser realizada no ano de 2022. Ou seja, veja o quanto o prazo é estressante, o quanto haverá necessidade, né, do setor de saneamento básico prover a União, liderado pelo governo do Estado, né, também apoiado com a agência reguladora, no sentido de nós darmos sequência e darmos respostas na implementação desse marco regulatório. Próximo. Aqui é um exemplo de passo a passo, o que é que a CAGES, caso ela opte por um cenário mais provável, criar unidade de referência CAGES. Então, nós temos alguns passo a passos que tem que ser resolvido. Até o quarto passo, nós temos que resolver até 31 de março de 2022. E aí consta a questão 2022, os contratos, só que antes nós temos que fazer o plano regional, nós temos que definir uma entidade interfederativa entre Estado e municípios para que seja o gestor daquela unidade. Nós temos que finalizar também definindo a regulação, né, no caso específico, a ARCE como entidade reguladora. Ou seja, é muito exercício, né, durante pouco tempo e considerando ainda do cenário que nós estamos vivendo, né, do ponto de vista de uma crise nacional, mundial, uma crise sanitária, uma crise nacional, econômica, uma crise política, e também temos um processo eleitoral, né, se avizinhando. Próximo. E para finalizar, nós temos algumas tarefas básicas, né, para os vários atores aqui no estado do Ceará. Primeiro é o governo do estado, né, principalmente por intermédio da Secretaria das Cidades, né. Hoje, essa lei ela trouxe o governo do estado para um papel superior. Eu digo superior do ponto de vista de ter um papel fundamental na organização da prestação regionalizada, por exemplo, dessa unidade regional da CAGES. O estado vai, ao lado dos municípios, eles vão constituir uma unidade interfederativa de governança para que possa fazer a gestão. E, nesse sentido, é importante que haja toda a estruturação, né, por parte da Secretaria das Cidades, que conduz essa política no sentido de tocar essa gestão que terá um plano, que terá uma governança interfederativa, que terá metas, que terá prestador de serviço, né, no caso a CAGES. Nós temos também uma tarefa para a CAGES, que é os planos, né, os planos de financiamento, avaliar a capacidade econômico-financeira, a repactuação dos contratos. Nós temos uma tarefa para os municípios e para a unidade interfederativa de governança interfederativa que foi criada. Nós temos a necessidade de repactuar esses contratos, municípios e CAGES, junto com estruturar essa autarquia interfederativa. E nós temos uma tarefa para a ARCE, que não é uma tarefa somente da agência, mas é uma tarefa de Estado, que é fortalecer a agência para que ela possa cada vez mais prestar seus serviços com qualidade. Muito obrigada. A sua explanação foi muito preciosa e valiosa para que a gente pudesse ter uma visão geral, um pontapé inicial de uma discussão que a gente pode, em outros momentos, aprofundar e capilarizar um pouco mais. Eu vou pedir um intervalo, mas antes disso eu quero dizer para quem está nos assistindo pelas redes sociais e pela TV Ceará, que nós estamos aqui, nós três estamos sem máscara, mas todo o resto do estúdio, os técnicos, os convidados, todos os cinegrafistas, todos nós estamos usando a máscara, nós só estamos sem máscara aqui diante das câmeras para que a gente possa levar uma mensagem com mais clareza para você que está em casa e nas redes sociais.
Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente volta com o debate com os nossos convidados. Até já!